Hoje a gente vai ver aquele tipo de filme. Aquele tipo de filme que você só assiste pensando quem foi o doente mental que teve essa ideia. Na moral, depois desse filme aqui, nunca mais me cobrem nada, nunca mais perguntem o porquê eu posto um vídeo por ano. Se eu postasse um vídeo por dia, eu ia ficar meio Luiz Guilherme das ideias, não tem como. Muitas pessoas me perguntam: ai, Raposo, onde é que eu posso assistir isso? No primeiro link da descrição você vai encontrar o aplicativo da YouCine. Um aplicativo seguro onde você vai conseguir assistir filmes e séries e lives com a melhor qualidade. E o melhor, tudo isso de maneira acessível. E hoje, senhoras e senhores, a gente vai ver um filme que contém um personagem que basicamente é igual 90% dos personagens que tem aqui nesse canal. Ele é a definição do Betinha. Brutal! Kitsoube pro Beta! Não, mas de todos os mansos, de todos os personagens mansos desse canal, esse aqui eu acho que ele é a definição do beta. Sabe aquele que não sobra nada? É esse cara aí. Olha a lataria do rapaz. E esse rapaz se chama Oliver. E o Oliver tem uma história muito interessante. É meio bizarro. É completamente bizarra, mas eu acho que o bizarro pode ser interessante. Pode? Enfim, o Oliver aí, o nosso Betinha, ele é filho do fruto do relacionamento entre dois maníacos. Ou como o próprio Oliver descreve os pais dele, dois monstros. Desde a sua infância, ele sofre todos os tipos de abuso que você pode imaginar, tanto físico, mental e sexual. Um dia, seu pai, que já cometia todo tipo de ato imundo com ele, conseguiu fazer algo ainda pior. Ele ateou fogo no próprio filho e por conta disso, sua mãe acabou matando o seu pai. E depois disso, que ela ficou sem o seu marido, era dever do Oliver satisfazê-la. E essa frase significa algo muito pior do que você está imaginando. Anos depois, com o Oliver já adulto, agora ele está morando na Tailândia. E a única pessoa com quem ele tem algum contato frequente é a sua mãe através de videochamada. E a mãe dele controla 100% da vida dele. O jeito que ele se veste, o penteado do seu cabelo, o que ele fala, como ele se comporta, ele vive para agradá-la e, como eu disse, satisfazê-la. Só que a única coisa que satisfaz a mãe dele de verdade é um negócio um pouco esquisito. A única coisa que deixa essa mulher feliz é quando o Oliver, ele sai pelas ruas da Tailândia procurando bares e baladas, aonde ele tem que entrar nesses lugares e seduzir ou convencer mulheres para elas irem até o seu apartamento lá, aonde ele amarra elas, viola e depois mata. Tudo isso enquanto a mãe dele está na videochamada, fazendo basicamente um react, comentando tudo o que acontece, enquanto ela se satisfaz. E a mãe do Oliver trata ele feito lixo. Ela apenas humilha e ofende ele sempre que pode. O único momento em que ela demonstra que tem algum orgulho, algum amor pelo filho, é quando ele consegue mulheres para violar e tirar a vida enquanto ela olha. Por isso, o Oliver faz tudo isso sem nem questionar. E ele tem problemas mentais ao ponto em que ele tem dificuldades na fala. Ele sobrevive à base de medicações que ele tem que tomar todos os dias. E essa condição dele facilita muito a manipulação que ele sofre da própria mãe. Esse é o único tipo de amor que ele conhece e ele é um homem bem carente. Então ele constantemente busca mulheres que têm algum interesse por trás.
Porque, como eu disse, ele é o Betinha. O cara é feio, é torto, é esquisito, anda todo desengonçado, ele parece até um pouco Felca, ele é manso, ele fala com a boca torta, então ele não é muito do tipo sedutor. You're very pretty. You're not. Plutão, acabou pro Beta. Então, normalmente, ele vai atrás de mulheres que dão por dinheiro ou que dão por drogas. I may not be pretty, but I have what you need. What do I need? A little drugs. Ele atrai elas para casa e comete aquelas atrocidades. E ele não gosta de fazer nada disso, ele se sente mal fazendo isso, ele se sente um monstro, assim como a sua mãe. Mas, como eu falei, ele é carente e ele precisa do amor dela, porque ele não conhece nada melhor do que isso. Ele é tão manipulado, ele é tão usado e abusado pela sua mãe que, se o Oliver não conseguir nenhuma mulher, o que acontece sempre porque, né, é o Betinha, a mãe dele obriga ele a tirar as roupas e bater uma gloriosa na frente da câmera. Tudo isso enquanto ela olha e humilha ele. Ele sempre faz isso chorando, dizendo que não está gostando, mas ela grita com ele até ele chegar lá. A vida do Oliver é uma desgraça completa, a sua única alegria. E a única coisa que ele faz, além de fazer esses atos tenebrosos, é passar o dia em um parque, aonde ele fica o dia inteiro sentado, olhando tudo ao seu redor. E lá é cheio de brinquedos, cheio de barcos, cheio de coisas para fazer, mas ele não aproveita nada. Ele só fica lá sentado, observando tudo e depois vai para casa fazer o que a sua mãe pede. E um dia, nessas idas ao parque, uma mulher vem e se senta próxima dele. E ela começa a contar do sonho que ela teve na noite anterior. E nos próximos dias, sempre que ele ia nesse parque, essa mesma mulher estava lá, dia após dia, de novo e de novo. E essa linda mulher se chamava Sofia. E a Sofia, assim como Oliver, ela veio de uma casa onde ela cresceu sofrendo todo tipo de abuso. E mesmo ambos não sabendo um da vida do outro ainda, isso foi muito importante para eles se conectarem. Coisa que foi acontecendo nesses dias aos poucos. E de pouquinho em pouquinho, eles vão se apaixonando. E a Sofia mostra para o Oliver um outro tipo de amor, um amor de verdade. Ela faz ele sentir e viver coisas que ele nunca antes teve. E o jeito que eles mostram isso é muito legal porque é representado na própria experiência do Oliver no parque. Como eu falei anteriormente, antes ele não fazia nada, ele só ia lá pro parque sentar e olhar as outras pessoas fazendo as coisas que ele queria fazer. Mas quando ele começa a se aproximar da Sofia, ele começa a aproveitar o parque, ele começa a andar nos brinquedos, a ir no lago, nos barcos, começa a tomar sorvete, ele começa a ter experiências que ele nunca teve. Só que, por mais que ele gostasse de passar tempo com a Sofia, ele ainda tinha dependência na sua mãe, em agradar ela. Ela obrigava ele a entrar em videochamada com ela todos os dias no mesmo horário. Então, quando estava perto desse horário, não importa o que ele estivesse fazendo, ele falava tchau para Sofia e ia para casa conversar com a sua mãe e, claro, fazer tudo o que ela pedir. E o Oliver, como eu disse, nunca gostou de fazer nada daquilo. E quanto mais tempo ia passando e quanto mais tempo ele ia passando com a Sofia, ele ia vendo o quão tudo aquilo era problemático. E aos poucos ele vai juntando coragem para contar para sua mãe que ele estava apaixonado e que ele não queria mais nada daquilo para a vida dele. Só que tem um porém. A Sofia estava estranhando o fato de que todos os dias no mesmo horário ele simplesmente falava tchau e ia embora.
Então ela vai ficando curiosa e cada vez mais curiosa, até que um dia ela decide seguir ele para ver o que ele fazia nesse horário. Então ela vai levemente na muqui atrás dele, só que também não exige muito esforço, porque ele é um idiota, então ele não percebe nada. Aí o nosso mano Oliver chega em casa, ele começa a ensaiar, a pensar no que ele vai falar para sua mãe para dar aquele ultimato nela. Então ele finalmente cria coragem de se impor pela primeira vez na sua vida. Ele pega o computador, liga para sua mãe com o peito estufado, mas é claro que ele não se mantém, porque ele é um betinha. Ele liga pra ela e ele basicamente fala nesse tom aqui: ai mãe, eu tô apaixonado, eu tô gostando de uma garota. Sabe, bem mansinho, bem betinha. E a mãe dele, de primeira, ela se anima, ela pergunta: ah, tá gostando? É? Legal, e quando é que você vai trazer essa vagabunda aqui pra gente se divertir um pouco com ela? Ah, coloca essa vagabunda aqui dentro pra esses preços satisfazer. E ele fala pra mãe dele: não mãe, não é assim, dessa aqui eu gosto mesmo, eu não quero isso pra ela. E aí a mãe dele fica furiosa, começa a arregaçar o moleque, a humilhar ele, a xingar ele pra caralho, a falar que não aceitaria uma vagabunda se metendo no meio da relação deles. Então, depois de esculachar o moleque durante muito tempo, ela olha pra ele e fala: você vai trazer essa vagabunda aqui agora, vai violá-la e depois vai matar esta puta. Então o nosso querido Oliver sai de 3 de QI para 3,5 e ele decide que ele não vai fazer isso. Ele sai pelas ruas procurando uma vagabunda qualquer para ele poder matar na frente da mãe e fingir que é a Ingrid. Só que tem aquela, o cara é o Betinha. Ele vai pra balada mais próxima procurar alguma vagabunda, mas ele é todo esquisito e ele leva fora de todas as mulheres. Então ele saca um bolo de dinheiro e sai oferecendo para as mulheres, só que ele é tão beta que nem pagando ele consegue. Brutal, it's over, acabou para o beta, rest nothing to the little beta. Até que ele vê uma mulher se esfregando em um idoso e ela dá uma piscadinha de leve para ele e ele entende os sinais. Ele chega lá com um bolo de dinheiro e leva a vagabunda para casa. Nosso mano Oliver mata a falsa Sofia na frente da mãe dele e pede desculpas por ter desrespeitado ela, e ela faz ele prometer que ele nunca faria algo assim novamente. Lembrando, a Ingrid estava seguindo ele esse tempo todo, então ela viu ele saindo com uma vagabunda e um bolo de dinheiro na mão da balada. E ela fica super chateada, ela começa um momento emo dela ali, ela começa a sofrer, ela vai até o alto de uma longa ponte e pensa em se matar. Imagina perder a sua vida por causa desse cabra aí. I rest nothing to the little female beta. E acontece uma coisa, toda mulher que o Oliver faz esses atos tenebrosos, é ele quem se livra dos corpos. E ele dá uma de Walter Branco. Ele tem no quintal dele um galão, um barril de químicos, aonde ele bota os corpos para desovar. Eu nem sei se a palavra desovar faz sentido aqui, mas foda-se. Enfim, ele joga os corpos nesses tubos aí com químicos até os corpos derreterem e sobrarem apenas os ossos, dos quais ele bota em um saco de lixo, leva até o rio mais próximo e joga lá no fundo. E esse aqui foi o estopim para o Oliver. Ele chega à conclusão de que ele é realmente um betinha, um manso, e ele nunca vai conseguir sair disso, porque ele nunca vai conseguir se impor para sua mãe. Então ele decide terminar o seu relacionamento com a Sofia para não machucá-la. Ele já começa a falar, é o seguinte, tem um lado muito sombrio da minha vida e eu não vou conseguir lutar contra, é melhor a gente terminar. Só que antes dele conseguir concluir o seu raciocínio,
ela diz que ela teve outro sonho ontem à noite, que ela sonhou que ele estava com outra mulher. E ele disse que ele nunca teria outra mulher, e ela disse que ela sabia, porque ele tinha matado ela. Acontece que na noite anterior, enquanto ele jogava o corpo no tubo de químicos, ela estava observando tudo. E aqui a gente descobre que a Sofia também era uma doente mental. Ela diz basicamente que ela prefere ver ele desovando um corpo do que traindo ela, e que ela ficou muito feliz de ver ele matando a amante. Ela aceita ele do jeito que ele é, porque ela diz que ela não conseguiria mais viver sem ele. Então os dois abrem os seus corações sobre as suas famílias e eles decidem ficar juntos, somente ele e ela. O que deixa o Oliver muito feliz, porque esse tipo de amor é melhor do que qualquer coisa que ele já recebeu da sua própria mãe. Então, chegando em casa, ele vê que a mãe dele estava ligando no computador e ele simplesmente ignora. Só que no dia seguinte ele vai até o parque encontrar a Sofia e ela não está lá. E ela também não estava lá no próximo dia, nem no próximo e nem no próximo. E mesmo assim, o Oliver seguia resistindo às chamadas da sua mãe. Ele até tenta se manter bom sem a Sofia. Ele tenta aproveitar as coisas no parque sem ela. E isso é uma alegoria ao amor próprio que ele não tem nenhum. Ele é um beta, ele é um carente e ele precisa de alguém amando ele. E por conta dessa carência, quando ele chega em casa, ele decide ligar para sua mãe. E ele começa a desabafar com ela, começa a falar: mãe, eu tô triste, uma mulher magoou meu coração, ela me deixou, eu tô muito mal. E a mãe dele pouco se fode pra isso. Ela basicamente fala: ah, tá triste, é? Foda-se, meu amigo, vai lá buscar uma vagabunda pra nós se divertir aqui, vai lá agora buscar uma vagabunda. E o cara basicamente vira um serial killer. Ele passa vários dias eliminando consecutivas mulheres. O cara fica completamente surtado. E no meio desse surto, a Sofia aparece no seu apartamento. Ela pede desculpas por ter sumido, dá uma desculpa tão esfarrapada que eu não entendi até agora, mas roteiro, né? Segue o roteiro. E os dois se declaram um pro outro, se amam. E os dois juntinhos desligam a chamada da mãe dele. E para completar esse lindo romance desse péssimo filme, os dois ainda fazem atos libidinosos em cima do corpo no chão. E eles vivem felizes para sempre. Só que na cena pós-crédito ele mata ela e... Foda-se. Brutal, não sobrou nada, acabou pro beta.